Bom dia, eu sou Fábio Gondim. E eu sou a Maria Eduarda Antunes. Sejam bem-vindos a mais um Geocast. E hoje nós iremos falar sobre a Amazônia, sua industrialização e desenvolvimento econômico. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e conta com uma biodiversidade incrível. Por isso, ela é visada desde pequenas empresas até por presidentes de diversos países estrangeiros, seja para utilizar seus recursos ou para preservá-la ao máximo. No cenário atual, ela vem sendo palco de discussões nacionais e internacionais, enquanto no interior do país, ativistas e povos indígenas da região lutam pelos direitos da floresta, as relações internacionais esquentam com os diferentes pontos de vista do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o recente eleito presidente americano, Joe Biden. Em relação ao desmatamento da floresta, um levantamento no Instituto Yamazon mostra que o índice de derrubadas na Amazônia em 2020 foi o maior dos últimos 10 anos. Esse processo foi acelerado durante a pandemia. Utilizando satélites que monitoram as áreas de floresta em intervalos de 5 a 8 dias, os pesquisadores identificaram que o desmatamento cresceu cerca de 30% no último ano em comparação com 2019. Voltando para a economia, se olharmos um parâmetro nacional, voltando aos anos de 1950, a política de desenvolvimento e modernização da economia e a política de integração e ocupação da Amazônia por meio de incentivos fiscais e de interesses políticos e econômicos, instalaram-se várias empresas com apoio da Sudan. E, inclusive, é dela que vamos falar agora para entender tudo isso. A Sudan é basicamente a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Ela foi criada no ano de 1996 com a finalidade de planejar, coordenar, promover a execução e controlar a ação federal na Amazônia Legal. A Sudan ainda teve o papel de implantar a Zona Franca de Manaus, que vamos falar daqui a pouco, e foi ela que introduziu o Conselho Deliberativo da Sudan, que é meio um sistema de reunião mensal. Por meio do Fundo de Investimento da Amazônia e dos incentivos fiscais, a Sudan atuou, principalmente e especialmente, na atração de investimentos para a Amazônia. Ela também atuou na coordenação, na supervisão, na elaboração e na execução de programas e planos de outros órgãos federais. Infelizmente, galera, em 2001 a Sudan foi extinguida com a criação da Agência de Desenvolvimento da Amazônia. Porém, 6 anos depois, já em 2007, ela voltou, só que como uma autarquia federal, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, MDR. E sua função agora era promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração da base produtiva regional na economia, tanto nacional quanto internacional, nos 9 estados da Amazônia Legal. Ou seja, tudo isso aí está voltado para a evolução econômica da região norte. Uma das principais funções do Sudão, além disso, é realizar os incentivos fiscais, que é um instrumento que auxilia pessoas jurídicas responsáveis por manter os projetos em operação na Amazônia Legal e reduz a carga tributária para atrair ou manter os investimentos na região. E também é uma função realizar por meio de um instrumento de natureza contábil o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA, que são financiamentos necessários para a execução de projetos que possibilitam a atração de fundos para a Amazônia Legal, nos setores de infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos que proporcionam a geração de negócios e novas atividades produtivas. Se falarmos do desenvolvimento econômico da Amazônia, nós podemos citar a criação do Plano Regional de Desenvolvimento, o PRDA, e o Fundo Constitucional Regional do Norte, o FNO. O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, que é um dos mais importantes, foi elaborado para o período de 2020 e 2023. Ele é um instrumento de planejamento norteador das intervenções públicas da Amazônia e tem como objetivo, obviamente, reduzir as desigualdades regionais por meio da geração de empregos e renda, do crescimento econômico, da qualidade de vida e da internalização da riqueza nacional. O Fundo Constitucional Regional do Norte tem como principal objetivo contribuir na elevação do desenvolvimento econômico e social da região. E nesse cenário, a Sudan é responsável pela definição das diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos do FNO. Isso de acordo com o PRDA, é claro. E as aplicações dos recursos provenientes desse fundo são administradas pelo Banco da Amazônia, que é vinculado ao Ministério da Fazenda,
através de programas já elaborados e previstos pelo Plano Plurianual da Amazônia, o PPA. E, além disso, a Sudan realiza acordos com outros órgãos, consórcios ou entidades públicas, prefeituras municipais e governos estaduais que são localizados ali na região da Amazônia Legal, para que eles sejam transferidos recursos que serão utilizados na execução de projetos em comum. Isso se chama como convênio ou taxa de execução. E agora nós iremos falar um pouco sobre a já mencionada Zona Franca de Manaus, que se constitui em um polo industrial que está localizado no norte do país, com o objetivo de atrair fábricas para a região e promover uma maior integração territorial. Esse é um modelo econômico de desenvolvimento que foi estabelecido na cidade de Manaus lá em 1967. E esse órgão o órgão que é responsável pela fiscalização e administração é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E atualmente existem cerca de 600 indústrias que comercializam diversos tipos de produtos químicos, eletrônicos, informáticos e automobilísticos. Embora o polo industrial seja o mais destacado, ele engloba ainda um polo comercial e outro agropecuário. A gente não pode deixar de citar outro objetivo importante na criação da Zona Franca de Manaus, que era o de aumentar a população na região norte, a menos populosa do país desde o século XX. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Manaus possui uma população equivalente a 28% de todo o território estadual, enquanto atualmente, claramente o número mudou. Ele já é superior a 50%. Em termos econômicos, a Zona Franca de Manaus gerou sim números impressionantes. O crescimento do PIB de Manaus, impulsionado pela meteórica ascensão da indústria na cidade, possibilitou um volume de investimentos nunca antes experimentado. A ampliação gradativa do parque industrial gerou dezenas de milhares de postos de trabalho ao longo das últimas décadas. No ano de 2020, ano passado, a Zona Franca registrou faturamento de 95,49 bilhões de reais no período que compreende de janeiro a outubro, o que representa um aumento de 9,71% em relação ao mesmo intervalo de 2019. Os dados são dos indicadores industriais da zona, compilados pela SUFRAMA. E é claro, nós devemos falar sobre os segmentos que apresentam um percentual de crescimento no período e que foram analisados e estão representados pelos bens de informática do polo eletrônico, metalúrgico, termoplástico e mecânico. Agora, já entre os principais produtos fabricados pela Zona Franca, os itens que mais se destacaram no somatório de janeiro a outubro foram tablets, microcomputadores portáteis e discos digitais a laser, além de artigos e equipamentos para a cultura física, tais como esteiras, bicicletas ergométricas e aparelhos de barbear. No entanto, a cada dia, o oposto é o que parece ganhar mais corpo. Estão de volta os discursos sobre trazer o desenvolvimento, que são reativar projetos idealizados lá no início dos anos 70, como aqueles velhos projetos de industrialização sem nenhuma novidade ou inovação, e com um baixo comprometimento socioambiental, invadindo muitas vezes até mesmo as terras indígenas presentes ali, que foram conquistadas com muita luta. Sim, nós entendemos que a mudança neste cenário é sim necessária. Ideias que de fato busquem construir o desenvolvimento e fazê-lo de baixo para cima e claramente de dentro para fora. Mas com respeito à ética e sem demagogia, é claro. Quem sabe assim ainda podemos, ou melhor, teremos tempo de ver uma agenda de fato diferenciada e comprometida com a região, sua biodiversidade e sua gente, desde os indígenas até os moradores ribeirinhos ou até da capital, Manaus, e dos outros estados que envolvem a Amazônia Legal. Nesse sentido, a Sudan e a Zona Franca desempenham esse papel, mas ainda é preciso de muitos avanços para que haja novamente harmonia entre homem e a natureza. Para finalizar, queremos agradecer às outras integrantes do nosso grupo que colaboraram com a produção desse Geocast. Glenda Monção, que junto a Bárbara Sena ficaram responsáveis pela produção do roteiro, e Lohane Antunes, que junto de Mariana Antonelli foram responsáveis pela edição do áudio. Esse foi o episódio de hoje. Até a próxima. Até a próxima.